Saravá, para quem não me conhece, sou Rafael Lima. Hoje eu estou na presença de um irmão mais que especial, que eu carinhosamente chamo de padrinho, que para mim é um mestre. E hoje nós vamos contar a história de Dona Nina, ele que é filho, tanto carnal como espiritual, de Mãe Nina, que, como nós estamos falando de uma série onde a gente resgata as raízes da Umbanda, não tem como falar de Umbanda aqui no interior de São Paulo sem falar de Dona Nina. Então vamos conferir essa história mais que especial e já de cara agradeço a oportunidade, a honra de poder conhecer e entender um pouco mais como tudo isso começou. Vamos junto? Vamos mirongar, axé? Bom, Paulo, queria primeiro agradecer a oportunidade de me receber. Estamos aqui com o congá firmado, com as energias espirituais a todo vapor. Axé. Peço a bênção de Pai Jaguaré, de Vovó Camila, de todos os guias e mentores que já curaram, já acompanharam, já escutaram, já orientaram tantas pessoas maravilhosas, né? Como tudo isso começa, Paulo? Nasceu no pé do congá? A história é longa, hein? A história é longa. Mas, assim como você bem disse, eu agradeço a oportunidade de ter a sua presença aqui hoje, a sua visita. Peço a sua bênção. Eu peço a sua. Agradeço de coração por estarmos desfrutando dessa oportunidade aqui, nesse início de noite. Bom, falar de Dona Nina, de Mãe Nina, Tia Nina, né? Madrinha, não é algo tão simples. E como eu sei que esse vídeo vai tomar uma proporção, né? Eu preciso esclarecer algo inicialmente. Eu deixo bem claro que eu não sou digno de falar da minha mãe. Mas eu carrego esse privilégio, essa bênção na minha vida de ser filho dela. Então eu me sinto nesse direito. E por incrível que pareça, depois que ela nos deixou, materialmente, fisicamente falando, eu me tornei muito mais filho ainda. Então é uma bênção muito grande poder estar aqui e falar desse ser tão iluminado. Mamãe, para início de tudo, ela era espírita, né? Na época, não se dizia de Kardecini, falava muito em espiritismo. Pelo menos eu cresci com ela falando em espiritismo, depois as coisas mudaram para Kardecini e tudo mais. Embora a gente saiba a origem do espiritismo que vem, né? Do kardecismo e tudo mais. E mamãe era espírita. Morava em Idaiolândia, próximo de Indiara, né? E teve sua trajetória dentro da Umbanda ali. Quando numa ocasião teve a incorporação de um preto velho que veio trazer uma mensagem muito bonita, né? Como sempre, se tratando, né, de preto velho. E resumindo, disse mais ou menos assim: agora me preparo para voltar a Aruanda. Quando eu partir, eu quero que transmitam esse recado a ela. Diga a ela que ela foi escolhida para iniciar essa missão dela na Umbanda. Ela não vai deixar o espiritismo. Ela vai carregar o espiritismo com ela a vida toda. E ela também não vai permanecer nessas terras. Ela vai sair aqui no Chão Preto, e da Holanda é na beirinha da rodovia, né? E apontou e falou: ela vai sair aqui no Chão Preto, e lá na frente tudo já está preparado, apenas aguardando que ela chegue. Então diga a ela que feche os olhos, caminhe e confie. E assim a mamãe fez. Em seguida saíram, né? Pegaram um táxi depois, e quando
se deram por conta estavam em Neves Paulista. Ali alugaram uma casa inicialmente. O seu Albano, que seria, né, no caso, o meu pai, depois eu explico por que seria, comprou a farmácia, ali ele deu todo o suporte material para a mamãe, pois depois de um tempo ele vendeu a farmácia, comprou essa casa que inicialmente era alugada e ali foram morar. Seu Albano, então, teve um papel fundamental nesse início, né, do terreiro. Essencial. Essencial, Um perfeito. papel extremamente divino. Seu Albano é de família tradicional, lá de Mariana, onde teve aquela tragédia, de família de coronel e tudo mais, tal. E não se encaixava muito com essa questão de status e tudo mais, né? Casou-se com a mamãe, teve 4 filhos com ela e tudo mais, e deu todo esse suporte que ela precisaria, né? Pois vindo para Neves Paulista, uma cidade pequenininha e tudo mais, e se hoje se fala em preconceito, em intolerância religiosa, imagine naquela época, né? Mamãe foi taxada de bruxa, de macumbeira, de feiticeira, né? Tem até outro termo que eu não gosto de usar, tal. Mas lembra-se do que eu disse? Ela foi escolhida, né? Então sabia que a missão não seria nada fácil, não seria tão simples, né? E migrou do espiritismo para a Umbanda. E aí, em Neves Paulista, num quartinho, né, pequenininho, ela começou a tocar Umbanda. Mas que jeito? Espírita? O que é Umbanda? E o que eu faço agora? Como que eu faço? Como vai ser daqui para frente, né? Não existia, com todo respeito, né? Não existia, com todo respeito à brincadeira, não existia o Pai Google, né? Uhum. E pouco se falava em Umbanda, pouco se sabia de Umbanda na região. Então, mamãe foi uma das pioneiras, né? Aquela faixa, me corrija se eu estiver errado, mas aquela faixa de tempo, né? E nós estamos falando de década de 40, 50 e 60. Década de 60, as incorporações ainda eram muito viscerais, né? Eram incorporações onde muitas vezes o guia quase que pagava o médium para poder transmitir tudo que ele precisava fazer, né? Não tinha como buscar o conhecimento fora. Literalmente, né? Tomava a frente do médium, né, por completo. E eu digo isso porque quem conheceu a mamãe sabe que a estrutura física dela não era das mais privilegiadas, né? E quando ela estava incorporada com o seu Jaguaré, ela era tomada por uma força absurda de ir para assistência, pegar uma pessoa, um homem, né, 3 vezes mais do seu peso, pôr nas costas, vir para a gira e rodar ele na gira, nas costas dela, e pôr na porta da porteira, que era um hábito muito grande do seu Jaguaré, dava um tapa no peito do camarada, que ele desequilibrava. Então todo mundo pensava que ele ia cair, porque não estava andando. Ele não caía, ele simplesmente saía andando. Então tinha assim uma força, um negócio realmente absurdo. As incorporações eram inconscientes, né? A entidade tomava a frente por completo. Foram muitos milagres, né, Paulo? Muitas curas, era sopa que servia, foi parteira. Para quem não sabe, o Paulo também é curimbeiro. Hoje segue os mesmos passos da mãe dele, né? Depois de muito tempo, depois de toda uma preparação. Por que o nome do terreiro hoje? Como que ficou o nome do terreiro hoje? Explica pra gente. O nome do terreiro é Tenda de Umbanda Caboclo Jaguaré. E por quê? Porque sempre foi tenda de Umbanda. Na verdade, né, a maioria dos umbandistas sabe que para se estabelecer uma casa de Umbanda, precisa ter alguma coisa de assistência social, né? Então eu lembro de uns tabletes que tinham no terreiro para Rascunho, que era
Casa de Assistência Social, Tenda de Umbanda Caboclo Jaguaré. Como foi registrada para poder funcionar. Esse terreiro funcionava em Neves Paulista. O espaço físico do terreiro está lá até hoje e tudo mais. E aí tem, né, aquela série de coisas que acontecem dentro da Umbanda, que às vezes divide opiniões, né, da herança espiritual, né, que tem uma parte da Umbanda que concorda, tem algumas que não é? Mas a gente vê essa história se repetindo muitas vezes, né? Então a gente vê que existe uma grande verdade nisso. Muitas pessoas têm no seu DNA, não só físico, mas espiritual, uma ancestralidade, né? Então aí é algo interessante. Tenda de Umbanda Caboclo Jaguaré, porque os chefes desse terreiro, na verdade, é o pai Jaguaré e continua sendo minha mãe. Enquanto eu estiver em terra, ela será a grande chefe desse terreiro. Então, como eu disse lá no início, né, que eu não sou digno para falar da minha mãe, porque esse vídeo vai acessar dois tipos de público, né? O que conheceram o Paulinho antes da mamãe desencarnar e o que conheceram o Paulinho pós desencarne dela. Ou seja, esse Paulinho de agora e aquele Paulinho que muitos conhecem. Aquele Paulinho que muitos conhecem, meu irmão, poucos acreditariam no que o pai Jaguaré disse. Embora tenham ouvido da boca dele, poucos acreditaram e alguns até hoje não acreditam, tá? Eu sei que jamais o Paulinho daria conta de herdar essa missão da mamãe e jamais o Paulinho teria responsabilidade ou compromisso com a religião. Eu não tenho o menor receio, né, de tornar público para algumas pessoas que não sabem, que eu nunca fui santo. Eu sempre dei muito trabalho para minha mãe. Nenhum de nós, né? Acho que nosso papel na Terra é isso Eu também, talvez né? extrapolei um pouquinho, né, em alguns momentos da vida, mas nada acontece por acaso. Então se faz necessário eu esclarecer um detalhe, né? Eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. A minha mãe biológica tinha a sua irmã, minha tia Nair, que era chefe de terreiro, o santo. Eu nasci dentro do terreiro. Minha mãe era muito jovem e eu nasci com alguns problemas seríssimos de saúde, né? E com 2 meses de idade eu estava desenganado pelos médicos. E a Cabocla Jaíra, a avó Maria Conga, que eram as entidades chefes do terreiro da minha tia, orientaram minha mãe a levar a criança lá. E aí podemos nos perguntar, né? 2 para 3 meses de idade isso. 2 meses de 2 idade. meses de idade. 2 meses de idade já estava desenganado pelo médico. A Cabocla disse, leva lá, que lá vai curar ele. Mas espera aí. Eu já me peguei pensando nisso, né? Por que uma entidade, chefe de terreiro, pede para levar em outro terreiro? Cabocla Jaíra e a avó Maria Conga não teriam competência para resolver o meu problema? E a questão não era essa. A questão é que tinha algo já, né, traçado nesse processo. Laços muito maiores, né? Que a gente maiores do que os olhos podem ver. Né? Exatamente. É uma coisa que eu digo sempre. A Umbanda é uma religião que exige que muitas vezes nós fechemos os olhos carnais e deixemos os olhos espirituais funcionarem. Então, minha mãe biológica me levou até o terreiro da tia Nina e lá eu fui deixado por um tempo para que estabelecesse a minha saúde.
depois de um período, já reagindo, né? Já corado, os buraquinhos, pele e osso já começando a carne a aparecer, né? Minha mãe biológica virou para minha mãe e disse: Tia Nina, a senhora não quer ficar com a criança da senhora? Curado já. Minha mãe falou: Maria, a gente fica. A gente pegou um amor muito grande por essa criança. Só que desde que seja de papel passado. E assim foi feito. Foi feita a adoção, num prazo muito curto, foi feita a adoção e ali eu cresci. E é engraçado que quando eu começo a voltar aos pensamentos iniciais, quando a gente começa a se entender por gente, né? Eu sempre cresci sabendo disso, que eu estava ali, eu era filho da dona Nina, mas eu tinha nascido de uma outra barriga e tal, né? E sempre tive contato com a minha mãe biológica e tudo mais. Isso me trouxe assim, né, as angústias da vida, eu não sabia que era meu pai, algumas coisinhas. Mas eu cresci ali dentro, então sabendo desse meu lado de adoção. Né? E quando a vida foi se tornando um pouco maior, a gente foi crescendo, né? Eu fui ganhando conhecimento de algumas coisas. Meu papel inicial sempre foi ali atrás do tabaco. Eu fiquei 48 anos apenas como curimbeiro. Você acredita que todo esse período foi uma preparação para o que hoje você vive dentro da religião? Sim, a gente vai ver que muitas peças vão se encaixar nesse processo, né? Por que eu não incorporei antes? Por que eu não trabalhei antes? Né? Por que se demorou tanto tempo assim para me tornar um médium de incorporação? Que é uma questão muito complicada, né? As pessoas acham que médium é somente aqueles que incorporam. E eu aprendi com a minha mãe que, numa ocasião, ela falou: você está vendo aquela senhora lá na porteira distribuindo ficha? Eu falei: sim. Você acha que eu sou mais importante do que ela aqui dentro? Perfeita colocação. É claro que eu pensei, né? Molecão novo, tal, filho da chefe do terreiro, né? Eu pensei, claro que é. Ela, sem eu falar nada, ela disse: não, meu filho, engano seu. Aquela pessoa é tão médio e é tão importante quanto eu aqui dentro. Isso é fantástico. Tá? Então, eu tenho essa concepção de médium. Eu acho que Dona Nina, o que mais marca nela não é só tudo que ela fez na espiritualidade, mas o caráter que ela tinha, né? Aliás, nós devemos muito, não só a Dona Nina, mas todas essas grandes mães, né? Embora tiveram muitos dirigentes espirituais do sexo masculino, mas que marcaram uma história aqui. O poder feminino dessas mulheres aqui, né? Hoje se fala tanto no poder do sagrado feminino, o que elas fizeram por nós, né? O que elas construíram, né? A gente vai ter que batalhar muito para fazer metade do que elas fizeram, né? Eu lembro que você até me contou uma vez que ela fazia faxina do terreiro sozinha e não precisou nunca fazer nem escala de filhos para fazer a limpeza. Quer dizer, ela como dirigente dava o exemplo para os filhos, né? Eu até queria te pedir, você que é curimbeiro, acho que não tem como gravar esse vídeo sem ouvir a tua voz, né? Tua voz de curimbeiro, que não é só um canto, é uma reza, né? Quem canta um ponto reza duas vezes. Eu queria te pedir agora, em homenagem não só a Dona Nina, mas todas as mães espirituais que fizeram história e que ainda fazem, aquele ponto que você me cantou, né? Que os pontos antigos estão morrendo, a gente não pode deixar eles apagarem. É um ponto que poucos vão conhecer, mas que fala da dirigente de frente com o Congá, né? Canta pra gente esse ponto. Sim. Entre algumas que eu conheci, né? Dona Neneca, Dona Neca, falamos dela. Dona Eva, Dona Cida do Taquari. Nossa, tem uma infinidade de mães aí. E também, né? Padrinhos, né? Madrinhas e padrinhos. Então, esse ponto é em homenagem a todo esse povo abençoado que lá atrás
tiveram um papel fundamental no estabelecimento da Umbanda nesta terra. Porque hoje tudo é muito mais fácil, muito mais prático. E mesmo assim a gente não pode deixar perder os fundamentos lá de trás, né? De forma alguma. Então esse ponto vai em homenagem a todos vocês, vai em homenagem à senhora minha mãe e à minha tia Narli. Salve o ponto. Salve o ponto. Saravá, saravá, saravá. Esses filhos de Pemba que ficam de pé no congá. Saravá, saravá, oxalá. Ele é pai de cabeça, não deixa seus filhos tombar. Lua, ó lua, ilumina o terreiro que mãe de cabeça chegou. Lua, ó lua, e já deu meia-noite, meu galo de Pemba cantou. Saravá, 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 estes filhos de Pemba que ficam de pé no congá. Saravá, saravá, oxalá. Ele é pai de cabeça, não deixa seus filhos tombar. Saravá. Salve. Que coisa linda, muito obrigado. Salve Salve o ponto. todos os padrinhos e madrinhas da nossa querida Umbanda. Paulo, gostaria também de te perguntar o que você entende por herança espiritual, né? O que significa isso hoje na vida de todo umbandista, que muitas vezes não sabem, mas a hora que se dão conta, se encantam pela Umbanda, porque ela é uma religião apaixonante, e aí às vezes vai perceber que tinha um parente lá atrás que desempenhou, né? Todos nós tivemos algum momento onde a gente para refletir e ver que a Umbanda ela é o reflexo do que é o Brasil. E o Brasil traz uma herança também no nosso DNA, né? De filhos da nossa terra amada aí, né? O que você entende por herança espiritual? É um assunto pesa. Eu dividiria herança espiritual em duas situações. A mais comum, e a que ocorre com grande frequência, é exatamente essa. A pessoa, por algum motivo na vida, um dia ela vai a um terreiro de Umbanda. E ali ela se encontra. Ela descobre que ali é o lugar dela. E aí ela começa a se interessar. E aí ela descobre que a avó foi, que o bisavô foi, ou que o tio, né, era, ou que tem alguém da família que é, mas ninguém sabe, né, por conta de algumas situações. Uns aceitam, outros renegam, outros lutam contra. Então, essa é uma que ocorre comum, né, mais comum no nosso meio. E a outra herança espiritual, o outro lado da herança espiritual, que é um tanto quanto polêmico, né, porque algumas vertentes aceitam, outras não, mas é o lado da herança onde passa de pai para filho. Temos inúmeros casos assim, né? Temos. Aqui é um deles. Aqui é um deles. E eu estou vendo que é gostoso, porque a conversa está fluindo de uma forma que, se as pessoas analisarem, vão encaixar as peças, né? Eu disse lá atrás, no início, que eu não era digno de falar da minha mãe, mas eu tinha esse privilégio de ser o filho dela, né? Sou filho adotivo e tudo mais, mas não fui adotado por um acaso. Falei terça-feira passada no trabalho aqui, no Rio, que neste plano não existia nenhuma pessoa que teria me adotado e me transformado no ser humano que eu sou hoje, se não fosse minha mãe. Com todo o respeito a todas as demais pessoas, mas ninguém conseguiria me transformar como ela transformou. E o mais interessante,
Essa transformação só aconteceu na sua essência depois que ela desencarnou. Então, a herança espiritual, ela é algo realmente muito abençoado para quem herda. Herança espiritual não requer somente herdar o terreno, o espaço físico, as imagens, um tabaco, uma guia. Essa guia tem seus 50 anos. A herança espiritual requer mudanças de hábito. E eu vou te explicar o porquê. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas estabeleceu a Umbanda, ele resumiu ela em dois aspectos, né? A Umbanda é a manifestação espiritual para a prática da caridade. E a melhora do ser humano, a reforma íntima, né? Através do caráter e tudo mais. Que é algo que as pessoas às vezes precisam compreender. Eu preciso ter caráter para ser um bandista. Eu preciso ter dignidade para estar à frente do Umbanda. O desencarne da minha mãe, ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque até a mamãe desencarnar, eu fui uma pessoa. Então, embora casado, tinha filhos, eu não tinha compromisso com a vida, eu levava a vida numa boa, gostava de beber, que era uma barbaridade, bebia mais que Opala 6 cilindros. E gostava de um churrasquinho, nossa, falou em festa, era comigo mesmo. Quando a mamãe desencarnou, logo em seguida eu me peguei sem chão. Literalmente sem chão. Porque até então, eu sabia que onde eu estivesse, eu estava sendo cuidado. Quantas pessoas não perderam pais e mães vão entender o que você está falando aqui agora, né? Exatamente. A ligação é muito grande, né? Então eu sempre soube que eu estava sendo cuidado. E de repente eu me vi numa situação que eu estava sem chão. E depois de um tempo eu comecei a ponderar tudo mais. Eu tive algumas passagens, né, que infelizmente talvez o tempo não permita. Mas depois de um tempo eu passei por uma situação em Uberaba, onde eu recebi a visita de um guia que veio trazer mensagens da minha mãe, falando exatamente dessas minhas mágoas e tudo mais. Onde ele diz assim, ela pede para que você esqueça tudo daqui para trás. Tira todas as tuas mágoas do coração, teus ressentimentos, tuas frustrações, tudo. Porque o que você tinha que viver, você viveu, você passou. Você tem muita coisa boa pela frente. E você não pode seguir carregando esse fardo. Olha só, hein, como que é. Inclusive, muitas das coisas que ela não compreendeu em vida, o porquê que você dava tanto trabalho para ela, somente depois no plano espiritual que ela foi compreender. Porque aqui no plano espiritual, ela ganhou o conhecimento de que você é biologicamente filho de cigano. E você trouxe como herança esse comportamento. Tanto o lado bom, quanto o lado difícil. Nós, seres humanos, também carregamos no nosso DNA o reflexo dos nossos antepassados, né? Sim. E a Umbanda, ela desperta para tantos horizontes diferentes, né? Eu falo que a Umbanda, ela consegue trabalhar todo o nosso positivo, mas também faz a gente olhar para a nossa sombra e ver que certas coisas não são só nossas, né? Tem coisas que talvez vêm de uma herança dos antepassados que a gente pode trabalhar e transformar isso, curar, né? A Umbanda vem para curar, né? Que é a questão da reforma íntima, né? Que é aí que eu falo que como é gostoso ver isso, né? Que eu até então fui uma pessoa e de repente quando eu voltei para a Umbanda, né, tinha esse lado espiritual, esse lado de herança espiritual, que até então eu tinha uma concepção, depois eu fui compreender na sua essência do que realmente é uma herança espiritual.
Eu cresci ouvindo do seu Jaguaré que seria através de mim que daria continuidade. Assim, E quantos filhos ela não preparou, né? Muitos foram médicos e muitos hoje estão à frente de terreiros. Muitos. Tudo que ela iniciou lá atrás até hoje está fluindo. Né? Sempre Está fluindo. Então, questão da herança espiritual, quando eu voltei para a Umbanda e eu comecei a pisar dentro do terreiro, eu era reconhecido como Paulinho, filho da tia Nina. E isso começou a me incomodar, começou a pesar para mim. E por quê? Porque eu era irresponsável, consequente, tudo. E minha mãe construiu um tesouro espiritual nessa vida. E eu me peguei pensando, eu não posso imacular a imagem da minha mãe. Eu não posso imacular tudo aquilo que a minha mãe construiu. Eu preciso mudar. E eu, quando eu me vi, quando eu me dei por conta, eu já estava mudando sem mesmo sequer perceber. Então lembra que eu brinquei da bebida e tudo mais? Eu já não bebia mais como antigamente. Hoje eu nem faço questão de beber. Passo às vezes mês sem tomar cerveja. Eu acredito que esse é o grande desafio de todo discípulo que teve um grande mestre, né? Não é fácil a gente trilhar um novo caminho, porque ninguém é igual a ninguém, né? E trilhar um caminho tão bem feito como foi o de Dona Nina, né? E descobrir que às vezes existem outros caminhos também a ser seguidos. Exatamente, aí que entra a questão do grande mestre, né? Quando eu comecei a passar por essa reforma íntima e tudo mais, que na verdade nem eu imaginava o porquê eu estava passando por esse processo, né? Eu comecei a deixar alguns vícios, erros, e comecei a valorizar um outro lado da vida. E mesmo ainda não incorporando, eu assustadoramente eu comecei a ajudar as pessoas através da internet. Pessoas depressivas, pessoas com problemas seríssimos, tal, isso aqui. As pessoas com a fé abalada me procuravam, eu ajudava. Né? Quando eu digo eu ajudava, eu servia de elemento de ajuda, de instrumento de ajuda para essas pessoas. Tal. Então, eu comecei a ficar contente com isso, né? Em conversas com a minha irmã, em algumas ocasiões, ela falava, meu irmão, que bênção, talvez a tua forma de trabalhar seja essa, né? Ajudando as pessoas de uma forma virtual. O processo da autocura, ele vem quando a gente também percebe que está curando o outro, né? A gente começa a se curar. Quando nós esquecemos de nós mesmos em prol dos outros, né? E aí eu comecei a compreender, comecei a me sentir feliz, porque eu comecei a me sentir útil. Né? E aí teve essa visita espiritual, que eu recebi essa mensagem da minha mãe, me fez ponderar muito, porque eu falei, poxa, peraí, o espírito da luz da mamãe voltar, perder um pouco do seu tempo para voltar, para trazer uma mensagem para mim, é sinal que realmente eu devo ter algo bom fazer nessa vida. Vamos ver o que é. Voltei para Umbanda, tal, não sei o quê. Tive alguns contatos com pessoas que começaram a me lembrar dessa questão. O senhor Jaguaré havia anunciado lá atrás que ele trabalharia comigo e tal. Mas fora de cogitação, né? Até mesmo porque entre você ouvir isso e isso um dia sequer acontecer, muita coisa aconteceu, né? Mas beleza, ele falou, mas para mim fora de cogitação. Quando a primeira pessoa me lembrou disso, eu dei gargalhada na cara dela. E ela me questionou, nós estávamos numa conversa virtual e eu dei gargalhada. E ela falou, que bom que você está pensando dessa forma. Agora me responda por que você pensa assim. Eu falei, porque você sabe da missão, da grandiosidade da missão do seu Jaguaré, e você sabe da dignidade do cavalo que ele trabalhou nessas terras durante todo esse tempo. E não existe a menor possibilidade de eu sequer vestir um pé de chinelo da minha mãe para trabalhar com o seu Jaguaré. Para minha surpresa, ela disse,
você está respondendo dessa forma. Porque se você pensasse diferente, eu até acharia que seria um pouco de pretensão da sua parte. Mas nós não estamos só nessa conversa. Você está aí de um lado, eu estou de outro lado. Você já estava no processo da transformação. Já. Tanto é que ela me falou, essa pessoa me conheceu quando criança. Tá? Ela me disse assim, você está passando por um processo de mudanças, não está? Eu falei, sim. Como você sabe? Ela falou, Paulinho, nós estamos conversando, nós não estamos sozinhos. Daqui 3 anos a gente conversa. Já deu até o prazo. E depois, quando as coisas foram acontecendo, eu me liguei a essa conversa, quando tudo aconteceu, foi exatamente 3 anos depois dessa conversa que essa herança realmente aconteceu. Tem uma outra passagem também que eu estava a 500 quilômetros daqui, tá? Ia ficar por lá por 10 dias, né, no Campeonato Brasileiro de Canários, que eu vou em Itatiba todo ano, e eu fui visitar um terreiro onde o filho havia herdado da mãe, terreiro muito antigo e tal, aquela coisa linda, parecia que eu estava em casa. Quando os caboclos começaram a chegar, eu estava agachado, concentrado, né? Não tinha, porque quando a corimba está tocando, eu não consigo ficar sentado. Eu tenho que ficar em pé num cantinho e tal, né? E lá não tinha lugar. Então eu fui, sentei e fiquei. Então eu estava assim e tal, e eu percebi que alguém se aproximou de mim. Eu abri o olho, olhei, não vi ninguém, fechei os olhos novamente, mentalizei